Olá, você aluno do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Meu nome é Ronald Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e nós estamos falando diretamente com você, aluno da Extensão Universitária de Vulnerabilidades Juvenis. Após a introdução que nós fizemos ao eixo, a temática de adolescentes e jovens no contexto contemporâneo, nós precisamos entrar diretamente no quê? Nesse desenvolvimento do adolescente, nessa contemporaneidade. E nós não podemos falar disso sem antes, primeiro, fazer algumas perguntas. E essas perguntas você, aluno, é convidado a responder no nosso fórum, no nosso debate e no nosso seminário, que faremos logo mais após essa aula. Mas nós não podemos deixar claramente de falar sobre a questão da infância. Então, primeiro, vamos para as 3 perguntas, para que nós possamos refletir e refletir juntos. O que é ser adolescente? O que é ser adolescente no nosso contexto atual? O que é ser adolescente no nosso Brasil? O que é ser adolescente no nosso contexto mundial, no nosso contexto global? Percebam que são 3 perguntas, hein? O que é ser adolescente? O que é ser adolescente no nosso contexto país, no nosso contexto Brasil? E o que é ser adolescente no nosso contexto global? Logo após essas perguntas, nós vamos relembrar, justamente sobre como se dá a passagem da infância à adolescência. Como é que é isso para nós? Como é que nós conseguimos assimilar isso? Lembrem-se da questão da passagem do dogmatismo, da vivência da fase dogmatista, e justamente o que? Para a fase do negativismo, da negatividade, Melhor, negativismo não, negatividade, o processo da negatividade, para o que? Vislumbrar a liberdade. Como é que se dá essa passagem? Isso é claro? Isso é fácil no contexto nacional? Isso é fácil no contexto global? Como é que é isso para o adolescente? Como é que é essa transição? Como é que é isso para você? Como é que foi isso para você? E depois, a adolescência, ela ocorre da mesma forma em todos os grupos? Em todas as sociedades? Em todos os contextos? Eu usei aqui a palavra grupos. Em todos os grupos humanos? E aí, quando nós falamos grupos, nós precisamos elencar, lembrem-se sempre dessas questões, que eu já falei na aula passada, Nós precisamos elencar, quando falamos grupo, grupos sociais, econômicos, familiares. Eu vou elencar inicialmente esses 3. Porque eles nos constituem pessoa hoje. Eu terminava a aula passada, na introdução, falando o quê? Falando do contexto do menino que eu atendi, o menino interno, e quais foram as motivações que o levaram a responder com um ato infracional. Agora, após essa reflexão, que nós vamos trabalhar no fórum, nós vamos entrar no quê? Na construção social da infância e da adolescência. Uma vez feita tal reflexão, nós vamos desembocar o quê? Na construção social da infância e da adolescência. Nós vamos falar do contexto social. Não vou me deter em contextos psicológicos ou afins. Isso nós conseguimos ver na graduação em psicologia, Mas nós vamos falar aqui do social. E como os estigmas, eles estão muito presentes na nossa realidade. E, claro, nas realidades, sobretudo, das vulnerabilidades. Existe um estigma que permeia o senso comum, que é quando nós falamos de infância, Quando nós falamos de criança. O que é que vem na nossa mente?
né? É claro que vem as perspectivas do brincar, né? É a fase da escola, é a fase do jogar, é a fase do imaginar, é a fase do fantasiar. Mas a pergunta que precisa permear, né, todo aquele que trabalha com jovens em estado de vulnerabilidade é: será que todas as crianças, elas vivem esse mesmo contexto de brincar, de jogar, de imaginar, de ir à escola e de fantasiar? Precisa ser essa a pergunta. Eu sei, você já tem essa resposta. Depois disso, nós vamos ver essa charge. São duas charges que eu separei para vocês, porque nós estamos falando justamente de quê? Contextos sociais, que desenvolvem o quê? O adolescente, né? Percebam os dois contextos, né? Uma família, né? Uma mãe e uma criança, e uma mãe e uma criança do outro lado também, só que de contextos sociais diferentes, econômicos, sociais econômicos. Júnior, hoje jantaremos fora. Enquanto a outra diz: Juca, vai lá fora e vê se consegue algo para o jantar. Percebam que os dois, né? A charge, ela traz uma ironia quando eu falo na questão do fora, né? A família ali economicamente maior, ela vai nos trazer o quê? Ela vai trazer o emblema econômico da riqueza, da possibilidade de trazer um horizonte para essa criança de mais possibilidades. Enquanto o outro, que não tem, socialmente falando, economicamente falando, ele não tem tais horizontes. Percebam as diferenças das bases. A nossa próxima charge, que vai trazer no tempo do Halloween, né? São crianças pedindo doces? Não, feijão com arroz. Esses contextos, eles permeiam a nossa realidade nacional. Esses contextos permeiam a nossa realidade país. E nem precisa ir longe, na nossa cidade, no nosso estado, né? Enquanto uns têm muito, outros têm pouco. A desigualdade social. Ronald, a desigualdade social, ela é um fator que possibilita a vulnerabilidade? Claro. Claro. Inclusive, caro aluno, cara aluna que me acompanha nesse momento, a forma como as cidades elas são construídas, elas também são fatores de construção de vulnerabilidade. Como assim? Quando uma cidade ela é construída, onde eu coloco, por um exemplo, ricos de um lado, pobres do outro. Quando eu coloco, vamos aí fantasiar, né? Quando eu monto bairros negros de um lado, bairros brancos de outro. Quando eu separo heterossexuais de um lado, homossexuais do outro. Isso, você vem me perguntar se não há possibilidade de ter violência? Claro! Porque alguns ambientes, eles são construídos para determinados tipos de pessoas. Alguns ambientes são pensados, arquitetados para, economicamente falando, algumas pessoas irem e outras não. Isso já é fator de exclusão. Isso já é fator predominantemente do quê? De vulnerabilidade, de gerador de vulnerabilidade. Isso é muito sério, porque na cabeça de uma criança, na cabeça de um adolescente, para que ele seja, ele precisa responder socialmente. Dentro da dinâmica e do pensamento capitalista, ele precisa responder enfaticamente a questões econômicas. Ele tem um certo estilo de roupa, ele tem um certo tipo de fala, ele precisa ter um certo tipo de comportamento, ele precisa talvez ter o celular tal, saber comer a comida tal, frequentar tais lugares. E nem sempre aquele que, economicamente falando, é mais simples, tem essa possibilidade de frente, né? E aí, é claro, né, eu vou falar das arquiteturas, eu vou falar dos processos urbanos,
eu vou desembocar nas violências sociais, eu vou desembocar nas desigualdades, eu vou desembocar justamente onde? Nas vulnerabilidades, né? E aí, volto lá na introdução, quando eu falava o quê? Dos processos de dogmatização, do processo de negatividade, né? Se isso não for bem trabalhado, eu não vou conseguir, possivelmente, dar respostas assertivas e libertadoras a esses processos, né? Continuando aqui, nós vamos entender um pouco daquilo que compreende a infância, né? E que a infância, ela é um processo de construção, né? Ela é um processo de construção e que foi construído. Por quê? Lá no século XVIII, nós vamos entender a criança como um ser humano, né? A fase infantil, como um processo ali de um ser humano em processo, e quando eu digo em processo, não num sentido assertivo, positivo, né? É entendido como um anjo, como um ser humano sem alma, um ser humano que não é necessário crédito, né? Justamente porque, e por ser entendido dessa forma, não se tem direitos, né? Porque é compreendido dessa forma, não se tem saúde que previne tais situações. É por isso que a questão da mortalidade infantil é alta. Porque não é uma fase em que lá no século XVIII é bem vista, é bem cuidada, né? Não é. Então, justamente pelos fatores básicos que são faltantes, alguns elementos fazem com que esse ser humano seja destratado lá. E, consequentemente, morto, né? Continuando aqui, no ambiente lá do século XVIII, essa criança, ela está num ambiente onde, na sua própria casa, também ocorre o trabalho. Então, não necessariamente a fase do brincar, do jogar, do divertir-se, ele é feito de uma maneira como nós entendemos hoje. Afinal de contas, e claro, os nossos historiadores vão saber disso, né, que é um crime. Nós queremos entender a realidade de ontem com a nossa cabeça de hoje. Isso é um problema sério. Nós precisamos fazer o esforço para entender a sociedade de ontem com a cabeça de ontem. Certamente, pensando assim, nós conseguiríamos chegar mais perto da verdade do que eles entendiam, não é? Agora, voltando, quando a criança, ela não tem muito clara essa fase, né? Ela já vê os trabalhos dos pais acontecendo, né? Dentro das brincadeiras ali, do mesmo ambiente de brincadeira, havia também o mesmo movimento de trabalho, ela é forçada a não passar pela experiência da adolescência, dos questionamentos que nós vimos na aula passada. Para quê? Para dar uma resposta rápida à fase adulta, né? E isso se torna um problema seríssimo, né? São costumes que nos causam estranhamento, porque para nós hoje existem elementos e situações e ambientes distintos de trabalho, existem ambientes, setores distintos do que é brincar, existem ambientes, setores distintos de escolaridade. Naquela época não, né? E aí, né, nós precisamos ter atenção. Com a época do Renascimento ali, com a época da modernidade, o conceito de infância, o conceito de infantilidade, ele é construído. Michel Foucault, que é um filósofo francês pós-estruturalista, ele vai trabalhar justamente quando ele vai estudar sobre a genealogia do sujeito, a historicidade, a história do sujeito, né? Quando ele vai trabalhar isso e desenvolver toda a sua tese, todo o seu pensamento, todas as suas reflexões, ele vai dizer justamente do ser humano que é construído, e é construído no século XIX. Né? A perspectiva de modernidade que o ser humano é compreendido, o ser humano é entendido, vai nos responder com eficácia o quê? Os hábitos que nós temos hoje. Então, cada sociedade, cada tempo responde com a sua determinada infância, com o seu determinado entendimento de ser criança, de ser jovem, quando se é oportunizado ser, e claro, adulto.
né? E aí, economicamente falando, socialmente falando, familiarmente falando, eu entro o quê? Na dinâmica de entendimento, né, do ser pessoa, da resposta para a liberdade, né? Continuando aqui, né? Nós temos uma pensadora, né, uma pesquisadora brasileira chamada Sandra Corazza, né? Me permitam ler aqui na íntegra, porque o pensamento dela é interessante. Na modernidade, surge o sentido de infantilidade, caracterizando-se o tratamento da infância como fase do menor valor social, quando comparada à juventude e à vida adulta, associada à sua condição de ser improdutivo. Quando nós vemos isso, né, nós vamos entender que a palavra infantil, a palavra ser criança, ela é tratada e ela é colocada dentro de um molde chamado infantilidade. Esse processo infantil, ele me traz uma outra dinâmica, que é justamente o quê? Colocar a sociedade como adulta apenas, né? Como aquele que tem valor como adulto. Só o adulto tem valor. Só o adulto tem crédito diante da sociedade, no falar, no agir, no entender, no compreender e de ser, inclusive. Isso é muito sério. A gente precisa entender isso com mais clareza, né? O processo de infantilidade, a criança revela o quê? Um juízo de valor negativo sobre a infância derivada do pensamento. E aí isso, caro aluno, cara aluna, a criança já se entende, porque, como eu já falava, na primeira aula também, né, como o processo de autoconhecimento, ele acontece como? Por toda a vida, o processo de autodescoberta é lá na infância, lá na infância, o boom existencial, na adolescência, e depois isso vai permeando na fase adulta. Lá na criança, ele já não quer ser criança. Ele já não se permite ser criança, né? Nós vivemos isso socialmente hoje. Eu não quero ser criança, porque ser criança já é entendido como algo marginal. Mesmo hoje, a gente contendo socialmente falando, direitos. A criança tem direitos, né? Mas dentro de um processo moderno, onde nós vivemos a sociedade adulta, a criança não quer ser criança e não quer ser entendida como criança. Então, nós vamos perceber o quê? Crianças vestindo roupas mais velhas, né? Crianças, um exemplo, a menina, colocando batom, colocando sapato com tamancos, né? Salto alto, já desde muito cedo. A gente vai percebendo crianças querendo ser adultas. E aí permeia que ela fala assim, nossa, ele parece gente grande. Ele parece ser alguém, né? Por quê? Ele não se permite viver a fase no qual ele está, justamente por esse entendimento de infantilidade. E aí, nossa, Ronald, mas você está falando tanto de infância, o que é que isso tem a ver com a questão da juventude vulnerável? Muito, muito. Porque também, dentro do processo de contexto familiar, não é, do qual nós já estamos tratando, esse jovem, muitas vezes, ele precisa responder à casa. É aquele que, como na charge diz, vai precisar buscar comida para alimentar a sua família. Vai alimentar a sua mãe, porque talvez o pai esteja preso, né? Talvez a mãe seja inválida. Talvez tenha 5, 6, 7 irmãos. E diante da situação que assola, ele não tem outra perspectiva, outro horizonte, porque também não foi educado ou ensinado, ele não consegue ver outra saída senão o ato infracional. E isso nós precisamos levar em consideração. Porque senão nós vamos olhar apenas esses jovens que estão internos ou que estão em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto como jovens ruins, jovens delinquentes e que vão continuar nessa delinquência. Não! Eu não consigo acompanhar um jovem se não entender o seu contexto. Eu não consigo acompanhar um jovem vulnerável sem entender a sua vulnerabilidade. Eu não consigo acompanhar um jovem interno sem entender a dinamicidade da sua vida e qual é o seu contexto de mundo e qual foi necessariamente o seu contexto infantil.
O que é? Quais foram as respostas que ele precisou dar na sua vida para que ele chegasse nessa situação de ato infracional? Por que ele precisou dar essa resposta e não outra? Quais foram, não é, as possibilidades que ele teve para que ele desse essa resposta e não desse outra? Quais foram os argumentos que a sociedade deu a ele para que ele pudesse ser gente? Caro aluno, cara aluna, vamos nesse momento para o fórum, hein? Vamos discutir, vamos aprender, vamos ser gente lá também, para que nós possamos crescer nisso e eventualmente crescermos também na próxima aula. Fiquem com Deus, obrigado.